Bom dia, pessoal, como vão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós daremos início ao quinto capítulo, o último do livro um, com o tema sobre as grandes navegações e a revolução comercial. Bem, a unidade temática é o mundo moderno e a conexão entre as sociedades africanas, americanas e europeias. Humanismos, renascimentos e o novo mundo e lógicas comerciais e mercantis da modernidade. Quais são os objetos aí, né, de conhecimento que veremos ao longo desse capítulo? Basicamente, a construção da ideia de modernidade e os seus impactos na concepção de história. A ideia de novo mundo ante um mundo antigo, em contraponto, né? Ou seja, a questão das permanências e das rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno, descobertas científicas e expansão marítima, bem como as lógicas mercantis e o domínio europeu, né, sobre os mares e o contraponto oriental, assim como a consolidação e emergência do próprio sistema capitalista. Bem, com os estudos desse capítulo 5 a respeito das grandes navegações e a revolução comercial, a gente vai ter aí condições de analisar algumas das especificidades do imaginário medieval acerca do Oceano Atlântico, bem como as primeiras experiências náuticas pela costa africana, né? Vamos conseguir compreender os fatores que garantiriam, ou melhor dizendo, que garantiram o pioneirismo português nas grandes navegações, reconhecer a importância do aperfeiçoamento náutico e das inovações tecnológicas para as grandes navegações, analisar as características dos empreendimentos coloniais e as disputas por território entre Portugal e Espanha, e por fim identificar aí os impactos das grandes navegações e as características do mercantilismo. A gente vive num mundo no qual as distâncias aí que separam os países parecem cada vez menor, né? Parecem cada vez menores, né? Hoje, por exemplo, é possível a gente comprar um produto do exterior, de algum país estrangeiro, sem sair de casa. Pela internet a gente adquire e recebe no conforto aí da nossa residência, sobretudo agora em período de pandemia, estamos em isolamento social, fiquem em casa. A gente recebe as mercadorias feitas em países aí tão distantes, né, quanto a China, Japão, por meio de um sistema de entrega que é global, né? Essa é uma das características do processo histórico denominado globalização, um processo então de integração econômica, social, política e cultural observado com grande intensidade atualmente. Mas o encurtamento aí das distâncias entre os povos e países, ele tem início, na verdade, com o processo das grandes navegações do século XV, possibilitado em grande medida pelo aperfeiçoamento tecnológico e científico do período, a questão do Renascimento, da retomada dos pressupostos da antiguidade greco-romana, entre outras descobertas que vieram nessa esteira e que deram lá lume à Revolução Científica no século XVII, assim como o impacto do movimento do Iluminismo nisso tudo, pensando até o nosso ponto de vista de hoje, os processos revolucionários e a influência desses processos revolucionários sobre processos históricos pós-revolucionários, independentistas e por aí vai, né? Naquela época, século XV, alguns dos povos, como os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses e ingleses, eles decidiram aí se aventurar em navegações em longas distâncias, né, pelo Oceano Atlântico, algo que não era realizado até então. E esse acontecimento mudou de maneira significativa a vida das pessoas do mundo inteiro. Nesse capítulo, a gente vai conhecer o processo em que essas mudanças ocorreram. Bem, seria interessante a gente iniciar esse capítulo a partir aí da página 83, com o tópico sobre o comércio entre a Ásia e a Europa,
esclarecendo para vocês, né, que ao longo da Idade Média, as tradições marcadas aí por contextos religiosos, elas estiveram ligadas às questões do fantástico, ao mar que era tido como lugar de perigo. É importante a gente saber aí que os deslocamentos iniciados pelo homem medieval, eles ampliaram, né, com as rotas comerciais abertas com as cruzadas, que a gente estudou já em capítulos anteriores, né? Os valores religiosos passaram a ser confrontados com as experiências, por exemplo, do mundo oriental, com contato com esse desconhecido, com esse outro, e isso afetou a forma como o ser humano via a sua própria história e a própria história do mundo, né? Ao longo da Idade Média, o comércio, por exemplo, entre a Ásia e a Europa foi então intermediado principalmente pelos árabes. Esses mercadores, eles adquiriam produtos no Oriente e os levavam então até os entrepostos comerciais instalados ali nas proximidades do Mar Negro e do Mar Mediterrâneo. Levavam consigo tecidos e diferentes tipos de temperos e também de especiarias. Como a pimenta e a noz moscada são alguns dos exemplos, né? Ali eles negociavam, né? Nesses entrepostos, eles negociavam as mercadorias com os comerciantes europeus que, por sua vez, as revendiam na Europa, adquirindo aí um grande lucro. Entre sair da Ásia e chegar à Europa, os produtos passavam por vários intermediários e, conforme mudavam de mãos, os preços subiam, né? Basta ver o exemplo da pimenta. Nas Índias, essa mercadoria custava cerca de 3 ducados, né, a moeda, né? Chegava lá ao Egito a 68 ducados e acabava revendida na Europa por mais de 140 ducados. Esse comércio ele encareceu ainda mais a partir do ano de 1453, quando os otomanos conquistaram ali Constantinopla, né, considerada a capital do Império Bizantino. A cidade ocupava então uma posição estratégica entre a Ásia e a Europa, funcionando como uma ponte para o comércio entre essas duas regiões do planeta. Localizada ali no Estreito do Bósforo, né, entre o Mar Negro e o Mar de Mármara, né, Constantinopla contava ainda com um importante porto de onde saíam e chegavam as mercadorias que faziam parte desse comércio entre o Ocidente e o Oriente. Ao obterem aí o controle da cidade, os otomanos passaram a cobrar altas taxas, né, das caravanas que cruzavam essa região. E isso provocou um aumento dos preços, assim como uma queda brutal nas relações comerciais entre a Europa e a Ásia. É importante destacar aí a vocês, com relação ao pioneirismo português nas grandes navegações, que a unificação do país, ocorrida de forma antecipada em comparação a de outros países, e o seu governo estável, né, por meio da dinastia de Avis, contribuiu mais do que se deixa transparecer, né, para esse pioneirismo. A estabilidade da nação permitiu que houvesse uma menor preocupação com problemas internos e, portanto, uma maior concentração no desenvolvimento das relações externas entre Portugal e países, inclusive, né, aí depois ao longo do Oceano Atlântico, depois do Oceano Atlântico. Assim, Portugal conseguiu sair na frente em relação às demais metrópoles europeias, né? Além disso, é importante deixar claro que a conquista de Ceuta, né, inicialmente não estava relacionada à busca por novas rotas comerciais, mas sim a aspectos religiosos e políticos, como nós veremos aí que o primeiro alvo, né, foi a cidade de Ceuta, um importante entreposto comercial e militar controlado, então, na época, no início do século XV, pelos muçulmanos, né? Essa expansão muçulmana, quer dizer, iniciada séculos antes, ela havia invadido, né, a Península Ibérica e o processo de reconquista durou muito tempo. Ceuta, então, estava ali envolta nesse processo de combate aos muçulmanos, uma situação datada aí desde antes da dominação de Constantinopla, no ano de 1453, pelos próprios muçulmanos, ou seja, anterior ali à motivação
de busca por novas rotas. Vamos vendo aí, né, que os europeus, no entanto, eles queriam continuar tendo acesso às mercadorias vindas do Oriente. E por isso começavam a planejar rotas comerciais alternativas às áreas de influência otomana. E um dos caminhos pensados foi, obviamente, o mar, né? Os portugueses foram os primeiros a se lançar à navegação marítima em busca de rotas alternativas para o Oriente. Alguns dos fatores que levaram a esse pioneirismo foram, então, a localização geográfica de Portugal, as margens do Oceano Atlântico e a própria tradição náutica do país. Como acabei de ressaltar, tinham lá uma unidade política e social com a qual não precisavam ficar preocupados em torno de questões internas, guerras civis, né, por aí vai. Então, desde 1385, Portugal era governado pela dinastia de Avis, como estava comentando, e os seus representantes haviam chegado ao poder com auxílio da burguesia mercantil portuguesa e tinham aprovado lá uma série de leis que beneficiavam as atividades mercantis marítimas. No início do século XV, o governo português, em aliança com essa burguesia mercantil, deu início a um processo de expansão territorial. E é aí que o primeiro alvo vai ser a cidade de Ceuta, esse importante entreposto, né, comercial, militar, então controlado à época pelos muçulmanos. Em 1415, vejam só, os portugueses enviaram então uma força de 19 mil soldados a essa cidade, que rendeu lá aos muçulmanos. Com isso, Ceuta tornou-se então a primeira possessão de Portugal na África. A sua tomada é considerado o marco inicial de um período de grandes conquistas marítimas, né, pelos portugueses, que seriam aí realizadas pelo governo português por mais de um século a partir disso. Em Ceuta circulavam notícias a respeito de um reino rico em ouro, localizado mais ao sul do continente africano. Essas informações estimularam ali o governo português a planejar a conquista de novas terras na África, mas para isso precisariam se aventurar a navegar pelo Oceano Atlântico, uma atitude aí ousada e pouco comum entre os povos da Europa, né? E essas expedições marítimas rumo ao sul tiveram finalmente início no ano de 1418. E em menos de uma década, os portugueses já haviam dominado as ilhas, né, de Madeira e dos Açores. Mas a navegação nessa direção não era nada fácil, né? Em um primeiro momento, os portugueses então navegavam próximo do litoral da África, porém em diversos trechos eles deparavam ali, né, com recifes pontiagudos, né, que impediam o avanço das embarcações e levavam muitas vezes essas embarcações a pique, né? Quer dizer, levar a pique ou ainda só a pique, né? É um termo náutico aí que significa naufragar, como vocês bem sabem, e todas essas embarcações levadas a pique acabavam aí provocando a morte da tripulação, né? Um dos locais mais temidos pelos marinheiros, por exemplo, era o chamado Cabo do Bojador, né? Em poucos anos ali, cerca de 20 navios portugueses afundaram tentando atravessá-lo, né? O cabo ele só foi vencido, essa travessia só foi realizada no ano de 1434, quando um marinheiro português, Gil Hernanes, em vez de seguir próximo ali pela costa africana, ele navega em direção ao alto mar, apenas se aproximando novamente do litoral muito mais à frente. Após aí conseguirem atravessar esse Cabo do Bojador, os portugueses conseguiram então avançar mais em direção ao sul do continente africano. E no ano de 1444, em uma dessas expedições, os marinheiros então retornaram a Portugal, levando consigo cerca de 200 africanos, que foram então comercializados como escravos. Vejam só, né? Essa foi a primeira vez que os africanos escravizados foram vendidos em Portugal, uma prática que em pouco tempo se generalizaria, né, sendo mantida pelos portugueses por mais de 4 séculos. Quando os otomanos conquistaram Constantinopla, como comentei no início dessa fala, no ano de 1453,
Portugal já tinha aí mais de 3 décadas de experiência de navegação pelo Oceano Atlântico, e por isso o governo português concentrou seus esforços na tentativa de encontrar um caminho marítimo para as Índias, contornando ali o sul da África. Para Portugal, caso essa empreitada desse certo, o retorno financeiro seria muito grande. Bem, o conteúdo da aula de hoje, basicamente, antes de iniciarmos lá o tópico sobre o caminho marítimo para as Índias, é esse, né? Vocês deverão realizar os exercícios 1, 2 e 3, à página 85. Vejam lá. Em 1453, os otomanos conquistaram a cidade de Constantinopla. De que maneira essa conquista impactou as relações comerciais entre a Europa e a Ásia? Constantinopla, como vocês já sabem, funcionava como uma ponte comercial entre a Europa e a Ásia, né? Quando os otomanos conquistaram a cidade, eles passaram a cobrar então elevadas taxas das caravanas que por ali passavam, e isso encarecia demasiadamente os produtos, por isso o comércio decresceu. Ao mesmo tempo, os europeus começaram a procurar rotas comerciais alternativas para o Oriente que não passassem ali por Constantinopla. O exercício 2, até o século XV, o Oceano Atlântico foi pouco frequentado pelas embarcações europeias. Por quê? De modo geral, os europeus eles navegavam nas proximidades da costa atlântica, evitando o alto mar. Entre outros motivos, né, possíveis para isso, podem-se aí mencionar a própria ausência de tecnologia náutica que permitisse viagens com precisão e segurança em alto mar, o medo de tempestades e de ondas, né, muito grandes, o próprio desconhecimento da região e a crença na existência de monstros marítimos à época, algo muito comum, né, ou de abismos no meio do oceano, né, uma espécie aí de buraco-minhoca no oceano. O exercício 3 descreva as principais etapas da expansão marítima portuguesa, até a travessia do Cabo, até a travessia do Cabo do Bojador, e explique qual foi a real importância das expedições de Portugal nesse período. A expansão marítima portuguesa teve início, como a gente estudou, com a conquista de Celta, né, como principal alvo primeiro ali dos portugueses no ano de 1415. E a partir do ano de 1418, os portugueses iniciaram então as expedições para o sul da África, rumo, né, ao sul da África, né? Em menos de uma década, isso permitiu ali a conquista das Ilhas da Madeira e de Açores. A travessia do Cabo do Bojador, por sua vez, que aconteceu lá no ano de 1434, quando então se encontrou uma forma de navegar em alto mar e retornar à costa africana posteriormente. Na próxima aula nós entraremos finalmente aí no tópico a respeito do caminho marítimo para as Índias. Vai ser bem interessante. Não esqueçam de realizar a tarefa. Quem tiver alguma dúvida sobre um ponto mais ou menos específico da aula de hoje, eu fico à disposição no nosso grupo de WhatsApp.